Alguém perguntou o que podemos dizer, podemos afirmar, segundo a Bíblia, a respeito de toda esta política de identidade contemporânea ou política identitária, né? Toda essa política que é feita baseado em grupos específicos. Então vamos primeiro definir o que é isso para depois entender um pouco o que a Bíblia fala a este respeito. Você falar em grupos de políticas, né, de identidades específicas, de grupos contemporâneos, de políticas identitárias, você está falando de levar ao âmbito público interesses de grupos específicos, criando muitas vezes leis específicas para que um determinado grupo seja inserido naquilo que ele imagina ser inserido dentro da sociedade. Então você tem, pode ser, por exemplo, divisões étnicas ou geográficas, ou a questão da sexualidade, ou questão de cor, ou questão de raça, enfim, de religião até. Então você tem levado para a política estas questões. Quando na verdade nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que Deus não trata as pessoas com acepção de maneira diferente. E uma rápida passada de olho por algumas leis no Antigo Testamento, o que nós vemos, na verdade, é que tratar o seu semelhante como um igual e você conceder honra às pessoas, na verdade, é tratá-lo com a mesma lei com que você trataria. Então, é muito interessante, vários textos, eu não tenho tempo de citar todos, mas vários textos do Antigo Testamento, especialmente Levítico, mas alguns de Deuteronômio, vão deixar bem claro que Deus queria que a mesma lei utilizasse para o povo de Israel fosse utilizada também para o estrangeiro, para o escravo. É a mesma lei, é o mesmo princípio que rege. Porque o que Deus deseja para o ser humano é o bem-estar da sociedade do ser humano como um todo. E não como um grupo necessita de uma lei, outro grupo necessita de uma lei, outro grupo necessita de uma lei, para todos esses grupos terem o seu lugar na sociedade. Isso porque a identidade nas Escrituras, e aí especialmente do cristão, como nós estamos falando para cristãos aqui, a identidade nas Escrituras não é a nossa identidade não é um grupo tal, ou não é nem evangélico, nada. É a identidade de Cristo, é em Cristo. Então, esta nova identidade que nós temos. E é por ela que nós temos que viver e lutar. Isso não quer dizer que devemos encher o Congresso e toda a parte política da chamada bancada evangélica, defendendo os interesses dos evangélicos. Não é nada disso. Mas é defender os interesses do reino, que inclusive tem as melhores leis e o melhor jeito de governar este mundo, porque foi o próprio Deus quem o criou, e as leis servem para todas as pessoas. Então não é uma lei que deveria servir só para mim e uma pessoa de uma cor diferente ou de uma sexualidade diferente tem uma lei diferente para servir para ela. Não, pelo contrário, deveria ser pautado uma lei igual, né? Estabelecida uma lei que igualasse as pessoas. Então, deixa eu dar alguns exemplos aqui. Tá? A violência. Se um homossexual bater num homossexual ou matar um homossexual, ele deve ser preso porque ele está ferindo alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Se um heterossexual fizer a mesma coisa com um homossexual, também deve ser preso. Se o homossexual fizer com um heterossexual, também deve ser preso. Perceba, não é a questão dessa opção dele de ser homossexual, não, que vai gerir a lei, que vai estabelecer o que é cadeia, o que não é, o que é preso. É o princípio de que todo mundo é criado à imagem e semelhança de Deus. E se todo mundo é criado à imagem e semelhança de Deus, qualquer homem ou mulher, né, qualquer ser humano que sofrer com a morte, quem matou deveria ser punido da mesma maneira, porque não está ferindo uma pessoa com determinada identidade, está ferindo um ser humano. Então é mais ou menos isso que a Bíblia fala, né? Isso daria um bom estudo com todos os textos, começando lá de Gênesis capítulo 1, mas com todo o panorama que a Bíblia diz, mas o que ela nos mostra é basicamente isso, que Deus olha para estes seres humanos como pessoas, como seres humanos. Então as leis que são estabelecidas desde Gênesis,
desde Noé ali, né, principalmente a pena de morte ali, desde depois com as leis, a lei mosaica, e depois no Novo Testamento, é sempre tratar o seu semelhante como a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo, é sempre uma lei que vai igualar as pessoas nesse sentido e não criar grupos distintos dentro destas leis. Então, é basicamente isso que a Bíblia fala a respeito dessas questões identitárias modernas contemporâneas.